Meus irmãos, uma boa noite. Que alegria estarmos juntos, poder compartilhar com vocês esta noite uma palavra de Deus. A você que estava no culto da tarde, que bom poder revê-lo. A você que está agora na primeira celebração do seu dia apenas no culto da noite, que bom poder conhecê-lo. Eu sou de Cabo Frio, interior do estado do Rio de Janeiro, a região mais bonita do Rio de Janeiro. Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, região dos lagos. Então, suas próximas férias, você está convidado para ir lá conhecer a região da gente. Nós temos aeroporto em Cabo Frio, pousamos de Confins, Belo Horizonte e Guarulhos, São Paulo. Então, você consegue pegar um voo daqui de Curitiba, com uma conexão, pousar lá em Cabo Frio. Então, não tem mais a desculpa de que o Rio é perigoso. Você pode ir lá que vai ser muito bom poder recebê-los lá também. Que bom poder estar com vocês nesse dia. Ao pastor Silas, à pastora Carmen, minha gratidão, e estender também a minha gratidão a toda a equipe pastoral da primeira quadrangular de Curitiba. Que bom poder servi-los à palavra de Deus, e o desejo do meu coração é que a palavra dessa noite também possa te ser muito útil, que Deus possa falar ao seu coração. Amém? Se você tem assento, pode se assentar. Você que está pela transmissão, que bom tê-lo aí. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra te seja muito útil. Que Deus fale com você também nesta noite, por meio dessa palavra. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Eu gostaria de ler com você alguns versículos a partir do versículo 21. Marcos 5, a partir do versículo 21. A temática dessa semana, da caminhada de conquistas, dessa conclusão de 2022 e preparação para 2023, tem uma temática de siga a visão, caminhe para um novo horizonte. E eu gostaria de falar com vocês nesse texto sobre duas pessoas que receberam milagres da parte do Senhor. Porque, apesar dos desafios que enfrentaram, estavam com uma visão nítida acerca daquilo que eles deveriam fazer. Marcos, capítulo 5. Enquanto você localiza aí, para que não seja preciso eu falar sobre eles no final, mas reconhecendo a importância deles para a sua vida, o pastor Silas já informou que haveria disponibilidade deles. Eu tenho a alegria de poder servir a igreja também através da área do ensino por meio da escrita. E eu trouxe para estar à sua disposição essa noite 3 dos meus últimos livros para estarem disponíveis a você. O primeiro deles é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Talvez você diz, Mateus, eu tenho dificuldades às vezes em ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa daqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo, por exemplo, sobre Jó. Você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo, polêmicas da Bíblia. Um exemplo que eu sempre cito é a primeira família da Bíblia. Quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, e a Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim se casou com quem? Como assim ele foi morar numa outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente entende isso? Então são detalhes que às vezes você está lendo o texto, você para e fala assim, mas como explicar isso daqui? Então vai te servir muito essa enciclopédia. Personagens masculinos e femininos, personagens do Antigo e do Novo Testamento, é mais do que a vida do personagem sendo contada. São as lições sendo extraídas, os pontos polêmicos sendo explicados. Então, tanto para você na hora de preparar uma palavra, uma mensagem, uma aula, ou na sua leitura pessoal para você entender mais aquele texto, essa aqui é uma obra que vai lhe abençoar muito. Eu tive a alegria de ter a revisão dela por um pastor muito querido dessa nação, pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dela foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que dentre as coisas que escreveu no prefácio, escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. A penúltima obra é um manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Essa daqui eu dediquei agora algo de quase 4 anos escrevendo ela. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas. 42 parábolas ao todo. A grande maioria delas está dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso.
Um exemplo que eu sempre gosto de citar é a parábola das 10 virgens. Por muito tempo eu pensei e preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam ali a igreja. A pergunta é a seguinte: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual é a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente? Então são mais de 300 páginas, te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou. E o último livro, esse é um lançamento agora, eu estou lançando ele, foi lançado mês agora que passou, é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse material aqui é uma compilação de anos e anos de pesquisa e estudo sobre os temas mais polêmicos da Bíblia. Quando a gente fala sobre dúvidas da Bíblia, eu tenho as minhas, tenho certeza que você também tem as suas de histórias que você sempre pergunta, mas como que é isso daqui? E esse material aqui se propõe a responder muitas dessas, principalmente muitas questões escatológicas. De vez em quando você vai encontrar alguém que vai se perguntar: o que a Bíblia fala sobre a grande tribulação? Cristo volta antes ou depois da grande tribulação? Anticristo, marca da besta, a igreja passa ou não pelo juízo final? Qual é a diferença do juízo final para o tribunal de Cristo? Ressurreição dos mortos. Sabia que um dia você vai ressuscitar? A palavra de Deus nos promete isso. Os salvos ressuscitarão para o arrebatamento, os ímpios para o juízo final. A questão é, a ressurreição será nessa matéria aqui ou numa matéria transformada? Se for nessa matéria, o que se dará com as pessoas que foram cremadas? Os mortos possuem memória ou não? Nós reconheceremos as pessoas no céu ou não? Dúvidas gerais, o Antigo Testamento tem muitas. O dilúvio foi universal ou foi local? A Bíblia diz que as águas da terra as águas do dilúvio encobriram todas as partes da terra. Sendo o dilúvio universal, como que o Noé fez para preservar espécies de outras regiões que apenas existiam lá? Tem espécies que são só do Polo Norte, outras são só da floresta amazônica, tem espécies que vivem apenas na Ásia. Como que ele fez para preservar se ele morava no atual território do Oriente Médio? Você tem um evangelho que fala que Jesus curou um cego em Jericó, o outro que fala que curava 2. As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem ali dos anos é diferente da nossa. Contexto, às vezes, cronológico da Bíblia, eu concluo aqui esse anúncio com isso. Perguntaram para Jesus qual sinal nós teremos sobre a sua morte e ressurreição. Ele disse, apenas um sinal será dado a vocês, o sinal de Jonas. Do mesmo modo que o Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Se Cristo foi crucificado numa sexta-feira à tarde, ele ficou sexta noite morto, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas do domingo de manhã. Você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço de um segundo dia. Você não tem ali 3 dias e 3 noites. Cristo foi crucificado numa sexta ou numa quarta-feira. Como que a gente entende 3 dias e 3 noites a partir da cronologia da morte da sexta? Então são dezenas e dezenas de questões. Para você que ama entender e estudar a Bíblia, vai ser um material riquíssimo para você, esses 3 volumes. Qualquer um dos materiais, um é 50, 2, 80, os 3, 120. Você tem nos 3 aqui aproximadamente 1000 páginas de comentários e explicações bíblicas, pelo menos aí mais de 12 anos da minha vida aqui, pesquisa, escrita, produção literária. Então, um material que vai te servir muito e é uma forma de eu continuar abençoando você depois que esse culto terminar. Você pode adquirir no cartão, parcelar sem juros no crédito, ou ainda por débito ou Pix. Passe lá, vai te abençoar, servir muito a você e a toda a sua família. Você me entendeu e ouviu? Diga amém. Vamos à palavra de Deus, Marcos capítulo 5, Marcos 5. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 21. São 2 milagres em um, mas há uma mensagem ao seu coração a partir desse texto esta noite. Marcos 5, 21, a palavra de Deus está escrita assim: Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E enquanto ele estava junto ao mar, chegou ali um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés. Ele rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está quase morta, rogo-te que venhas
e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia comprimindo. Certa mulher, que havia 12 anos que tinha uma hemorragia, e havia padecido muito na mão de vários médicos, tendo gastado tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo cada vez mais a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sei que eu serei curada. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: mestre, vês que a multidão te aperta, e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem isto fizera. A mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, seja curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, quem disseram: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, tendo ouvido essas palavras, disse a ele: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam, e ao entrar lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, apenas dorme. Riram dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer menina, te ordeno, levanta-te. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto, mas Jesus mandou-lhes expressamente que a ninguém contassem, e ordenou que dessem de comer a menina. E se você leu comigo, diga amém. Seu coração está voltado para essa palavra? Marcos 5 é riquíssimo. Você tem aqui 3 conhecidos milagres que Jesus realizou. O primeiro deles é o que nós conhecemos como a libertação do endemoniado de Gadara. O segundo deles é o que nós conhecemos como a cura da mulher do fluxo de sangue. E o terceiro é a ressurreição da filha de Jairo. Jesus começou esse texto de Marcos 5, saindo da Galileia e indo para a região de Gadara, do outro lado do mar da Galileia, atual território da Cisjordânia. E ele foi ali única e exclusivamente para socorrer e libertar um homem, que nós não sabemos o seu nome. Um homem que já havia sido esquecido, desprezado, que ninguém mais tinha expectativas de melhora, mas que o Senhor tinha amor para com ele e foi ali para libertá-lo. Depois que esse homem foi liberto, a Bíblia diz que Jesus retorna para a Galileia, e quando ele está chegando na Galileia, uma coisa muito comum naqueles dias vai acontecer. Havia uma multidão aguardando Jesus chegar. O diferencial daquela multidão é que na linha de frente da multidão estava um dos homens mais conhecidos e públicos da região de Cafarnaum e também da Galileia. O nome dele era Jairo, ele era o líder da sinagoga de Cafarnaum. É interessante a gente compreender isso daqui, porque quando você analisa o contexto do Novo Testamento, você percebe que havia uma perseguição, ainda que silenciosa, mas já havia no início do ministério de Jesus, dos líderes das sinagogas e das lideranças judaicas daquele tempo, em relação ao Senhor Jesus. Porque quando as pessoas iam até a sinagoga, tudo o que eles ouviam era apenas uma exposição sobre a lei. Mas quando as pessoas iam aonde Jesus estava, além deles receberem as boas novas do Evangelho, eles tinham também os seus enfermos sendo curados, os seus oprimidos sendo libertos, aqueles que estavam em trevas sendo alcançados pela verdadeira e maravilhosa luz. Então, cada vez mais as pessoas queriam estar aonde Jesus estava. A Bíblia diz, por exemplo, que um dia o Senhor na sinagoga de Nazaré pegou o livro do profeta Jeremias e disse: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E depois ele recitar aquele texto que falava sobre a vinda messiânica, a Bíblia diz que tentaram matar Jesus, lançando ele de um precipício ali em Nazaré.
Então, olha esse cenário, que os líderes das sinagogas estão tentando ofuscar o Senhor, estão perdendo popularidade, estão iniciando uma perseguição contra o Senhor, e coloque todo esse contexto dentro da realidade do líder de uma das principais sinagogas da época, que era a sinagoga de Cafarnaum, o seu nome Jairo, e ele vai de dia, às claras, diante de todo mundo, se prostrar diante do Senhor. Nicodemos, por exemplo, mas foi de noite, Jairo vai de dia. Ele não está muito preocupado sobre o que as pessoas irão pensar ou julgar sobre o comportamento dele, porque ele tem um problema terrível, a sua única filha está muito doente, quase morrendo, e ele sabe que apenas o Senhor pode resolver aquele problema. Sabe o que Jairo ensina para a gente? Jairo, ele tem um pensamento diferente da motivação das pessoas que iam até onde Jesus estava. Porque grande parte das pessoas que iam onde o Senhor estava, não queriam relacionamento com o Senhor, não. Eles queriam apenas um milagre, ok? Eram 10 leprosos. Quantos foram curados? Os 10. Quantos que voltaram para agradecer? Apenas um. Essa mulher aqui, se não fosse Jesus perguntar quem foi que me tocou, a gente não ia nem saber dessa história. Essa mulher já tinha sido curada, estava saindo de fininho, ela não queria envolvimento público com o Senhor. Tudo que ela queria era apenas receber o seu milagre. Jairo poderia muito bem ter feito como o centurião daqui de Cafarnaum, dizer: Senhor, é só uma palavra e está resolvida, minha filha lá em casa eu sei que pode ser curada. Só que o seu principal pedido não é apenas para a cura da sua filha. Ele chega para os senhores aqui: Senhor, eu vim fazer um convite ao Senhor. Que convite é esse, Jairo? Eu quero convidá-lo para ir até a minha casa. Eu quero ter a tua presença dentro do meu lar. Eu quero andar e quero que as pessoas vejam que eu não tenho vergonha de me identificar publicamente contigo. Eu quero te apresentar para a minha família. Eu quero tornar a minha fé pública. Jairo ensina para a gente aqui uma coisa muito especial. Milagres são bons, mas melhor do que milagre é relacionamento e comunhão com Ele. O que Jairo estava dizendo era: eu não quero ter acesso apenas ao favor das suas mãos. Eu quero ter acesso à comunhão contigo em seu coração. O meu principal pedido é ter a sua presença dentro da minha casa. Jesus está indo para lá. Só que no caminho de ida, uma mulher, você pode repetir comigo, diga: uma mulher. Uma mulher vem e se prostra. Na verdade, ela toca nas orlas das vestes do Senhor. Porque no seu coração ela diz: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu tenho certeza que eu serei curada. Qual o nome dessa mulher? Não sabemos. O problema dela sabemos. Ela tinha um problema hormonal, um distúrbio hormonal. O ciclo menstrual dela não tinha um período certo para vir. O problema é só um. Nessa dinâmica de fluxo constante, essa hemorragia constante, que era mais do que um ciclo menstrual comum, se essa mulher fosse brasileira, ok. O problema é que essa mulher era judia. E a lei dos judeus dizia que nesse período, cerimonialmente, a mulher ficava em um período impuro. Ela tinha que sair da cidade, do arraial onde ela vivia, da cidade onde ela vivia, e ia para um arraial do lado de fora, onde as outras mulheres no mesmo período aguardavam o fim daquele período ali. E quando findasse o ciclo menstrual daquele mês, ela voltava, oferecia uma oferta de purificação e voltava de novo para a sua casa. Só que a lei dizia o seguinte: se houver um ciclo constante, não é no dia que finda que volta, no dia que finda conta-se 7 dias. Quantos dias? 7. E aí é no pôr do sol do 7º dia, para ter certeza que houve uma interrupção, que não prolongou o ciclo daquele mês. No pôr do sol do 7º dia, a lei dos judeus dizia: volta e oferece uma oferta de purificação. Aí cerimonialmente é considerada pura de novo e volta para o seu contexto social. O que eu estou te falando é que não dá para ter uma noção de quanto tempo essa mulher não ia em casa, abraçava os seus pais ou a sua família. De quanto tempo ela não desfrutava do aconchego do seu lar. O que eu estou te dizendo é que essa mulher era uma mulher emocionalmente ferida. Deixa eu te dar uma boa notícia esta noite. Jesus ainda restaura pessoas emocionalmente feridas. Não importa qual é a dor do seu coração, as feridas da sua alma. Aquilo que talvez tenha feito você sofrer, chorar, sentir-se em um abismo, em talvez uma das piores fases da sua existência,
Não importa quais sejam as perguntas sem resposta, que talvez silenciosamente você tenha convivido nos últimos dias, semanas e meses com ela. Deus me trouxe aqui para dizer esta noite, Jesus se interessa não apenas com a salvação da sua alma, mas com a alegria do seu coração. E Jesus ainda restaura pessoas emocionalmente feridas. A cura de Deus para as suas emoções essa noite. Glórias sejam dadas ao Senhor Deus por isso. É mais do que a cura para o corpo, é a cura para a alma. Perguntas sem respostas. Eu sou uma filha de Abraão, por que Deus permitiu isso logo comigo? Aí dentro desse contexto, essa mulher aqui vai ensinar algumas coisas para a gente. Você está comigo aí? Diga amém. Primeira coisa que essa mulher ensina aqui para a gente. Havia mais pessoas doentes naquela multidão esperando um milagre, sim ou não? Sim. Além dela, outra pessoa foi curada? No texto aqui? Não. Provavelmente a última cura, ou a única cura desse momento entre o encontro com Jesus de Jairo e o momento que Jesus chega na casa de Jairo, a única nesse percurso, é a cura dessa mulher. Havia mais pessoas enfermas, ela é a única que é curada. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta crucial aqui. Se essa mulher não tivesse tocado nas orlas das vestes do Senhor, ela teria sido curada? Provavelmente não. O que eu estou dizendo para você é que a cura dessa mulher está totalmente ligada à atitude que ela teve de tocar nas orlas das vestes do Senhor. Você entende isso comigo? Essa mulher ensina uma coisa para a gente, guarde isso. Existem algumas mudanças que só irão acontecer na sua vida se você decidir provocá-las. Talvez há muita coisa que está no automático e você tem vivido a expectativa de isso tornar-se existente. Só que você não tem tido nenhum comportamento de gerar esse ambiente, de provocar esse cenário e essa transição. O Senhor está falando a você esta noite. Algumas mudanças só irão acontecer na sua vida se você provocá-las, em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente. Esses dias eu ouvi um testemunho que eu achei ele extraordinário. Um pastor do Texas, chamado Robert Madu, de Dallas. Ele recebeu um convite para pregar em Atlanta, na Geórgia. E quando ele chegou no aeroporto, a porta do aeroporto estava fechada. Já estava quase na hora do check-in para ele embarcar. E ele começou a ficar preocupado, a porta do aeroporto fechada. E aí ele se aproximou um pouco da porta do aeroporto, e aí a porta do aeroporto abriu. Ele disse, ufa, vou conseguir embarcar. Antes dele seguir para embarcar, ele foi até o toalete. Quando ele terminou de usar o sanitário e se levantou, sem que ele precisasse apertar nada, a descarga foi ativada. Ele parou e disse, uau, as coisas estão acontecendo muito fáceis hoje. Quando ele foi lavar a mão e colocou a mão sobre o lavabo, sem que ele precisasse se ligar em uma torneira, desceu água na mão dele da torneira e a mão dele foi lavada. Ele pensou, Deus deve ter um plano muito especial para essa viagem. E enquanto ele estava falando isso, eu comecei a pensar o que você também está pensando agora. Será que ele não havia percebido que em ambientes como aeroportos, as coisas funcionam por meio de sensores? Se você se aproxima de uma porta, ela se abre. Se você se levanta, a descarga é ativada. Se você coloca a mão, o sensor faz a água descer ali. E a resposta dele foi, sim, eu sei que em ambientes como aeroportos as coisas funcionam por meio de sensores. Mas eu preciso que você entenda que embora aquilo estava pronto para acontecer, se eu não me posicionasse em relação àquilo, aquilo permaneceria pronto, mas ainda não teria acontecido. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Existem algumas mudanças, existem alguns ciclos novos, existem alguns cenários novos que já estão prontos para acontecer sobre a história da sua vida, mas o Senhor está dizendo a você nesse momento, há mudanças que só irão acontecer na sua vida se você provocá-las, em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente. Deus está te dando coragem, graça e entendimento nesse momento, para você tomar as decisões certas, dar os passos corretos, e essas iniciativas irão te levar a um tempo extraordinário de Deus para a história da sua vida. Você entende isso? Essa mulher está ensinando para a gente que existem cenários que eles vão se tornar reais se você tiver uma decisão de
transicionar, virar essa página, fechar um ciclo. E eu estou profetizando essa palavra de Deus sobre você. Deus vai te visitar com coragem, com ideias, com estratégias. Ele vai te conectar a pessoas que irão ajudar você a alcançar. Deus vai fazer algo extraordinário. Você vai seguir a visão. Há uma caminhada de conquista. Deus vai te dar a medida de coragem e ousadia necessária para você viver o projeto dele para a história da sua vida. Ela toca nas orlas das vestes do Senhor. O Senhor para. E o Senhor faz uma pergunta: quem foi que me tocou? Os outros evangelhos dizem que é Pedro que para e fala assim: Senhor, como assim quem te tocou? Sempre alguém esbarra no Senhor. O espaço é sempre apertado. Onde o Senhor está, se tem uma coisa que tem problema, sempre é espaço. Sempre alguém esbarra na gente. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Parece que eu vejo Jesus olhando e dizendo: Pedro, a questão não é o que bateu em mim, a questão é o que saiu de mim. Porque de mim saiu virtude, e o milagre acabou de alcançar a vida de alguém. Quem foi que me tocou? A Bíblia diz que essa mulher, temendo e tremendo, parou e disse assim: Senhor, fui eu quem toquei no Senhor. Sabe o que é interessante aqui? A lei dizia que uma pessoa no período impuro, quando tocava em alguém, essa pessoa também ficava impura. Mas o poder do Senhor é tão especial, que quando alguém impuro tocava nele, além dele não ficar impuro, era a pessoa que ficava limpa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez ainda há alguma coisa que você sabe que é impuro na sua vida. O Senhor está falando: experimente rasgar o seu coração e tocar nele com o seu quebrantamento esta noite. Você verá que o poder dele vai purificar você. Deus te dará vitória sobre essa batalha da sua vida. Quem foi que me tocou? Ela começa a contar a sua história e diz: Senhor, fui eu que te toquei. Há muito tempo, dinheiro com médico, com remédio, 12 anos sofrendo uma hemorragia e nada. Mas eu ouvi dizer que o Senhor ia passar por aqui. E eu decidi vir. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu decidi vir. O que foi que essa mulher falou? Se eu tão somente tocar. Se eu tão somente tocar. Sabe o que essa mulher está ensinando para mim e para você essa noite? Aprenda a pregar melhor para você mesmo. Você pode bater no seu coração e no seu peito? Diga: eu preciso aprender a pregar melhor para mim mesmo. Talvez você não perceba, mas todo dia você prega para você. Quando você acorda e assenta-se na mesa do café da manhã da sua casa, você está ali conversando, pregando para você. Você está dizendo para você ou que esse dia eu vou conseguir vencer em nome de Jesus, ou talvez você está dizendo: não desiste, entrega os pontos, não tem mais jeito. Jeremias disse: eu quero trazer à minha memória somente aquilo que pode me trazer esperança. Essa mulher, apesar de 12 anos sofrendo e todas as tentativas sendo em vão, ela está dizendo: se eu tão somente tocar nas orlas das vestes do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não permita que saia da sua boca aquilo que você não quer que aconteça na sua vida. Ela está crendo, ela está declarando, ela está convicta. A Bíblia diz que o Senhor diz a ela: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, seja livre de todo este teu mal. O problema é só um: quem é que está em pé aqui do lado, esperando acontecer o desfecho dessa situação aqui? Jairo. Jesus está indo para a casa de quem? De Jairo. Imagina que você está no açougue, você pega a fila, e você pega a senha da carne lá, 587. Aí o garçom chama, do açougue lá, chama o 588 na sua frente. Você fala o quê? Opa, cheguei primeiro, sim ou não? A gente faz isso com carne, imagina milagre para filho. O Jairo está esperando aqui, a mulher entrou do nada. Quanto tempo foi? Não sei, mas tempo suficiente até que ela conte toda a história, para alguém da casa de Jairo vir e dizer o seguinte: ó, você não precisa mais incomodar o mestre não, porque a sua filha acabou de morrer. Quando você visita Cafarnaum, você consegue visitar a sinagoga, e a cultura judaica é que os líderes das sinagogas moravam próximos das sinagogas. 50 metros à frente da sinagoga está o Mar da Galileia, onde Jesus chega vindo de Gadara. Era no máximo 5 minutos. O que eu estou falando com você é que se essa mulher não tivesse entrado na história, humanamente falando, possivelmente Jesus teria chegado na casa de Jairo com essa menina ainda viva.
O Jairo está se interrogando sobre isso. Por que ele permitiu? Por que ela entrou na história? Tempo suficiente para minha filha morrer. E quando ele está vivendo esse misto de sentimentos, Jesus olha para ele e libera sobre ele uma palavra que ele está liberando sobre a sua vida esta noite. O Senhor disse: não temas, crê somente. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Existem dois sentimentos. Quantos sentimentos? Que sempre vão rondar o seu coração: medo e fé. Quando ele diz não temas, ele está dizendo não tenha medo. Quando ele diz crê somente, o que ele está dizendo é o sentimento que você tem que ter e abraçar, é fé. Você pode até não perceber, mas em todos os dias da sua vida, em todos os cenários, em todas as situações, medo e fé rondam o seu coração. O medo sempre diz: desiste, entrega os pontos, não tem jeito, você não consegue. A fé sempre diz: levanta a cabeça, Deus pode fazer, Deus pode mudar esse quadro. Qual é o sentimento que você tem permitido que entre no seu coração e na sua vida? Pedro, quando escreve as suas epístolas, ele fala uma coisa muito interessante ali. Ele diz o seguinte: o diabo, nosso adversário, vem contra nós, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Tem uma coisa interessante ali, porque quando você estuda a vida do leão, você vê que a única fase da vida do leão que ele usa, o rugido, como instrumento de ataque, é quando ele está velho. Porque naquela fase ele não tem mais a mesma velocidade, ele não tem mais o mesmo poder de arranque, ele não tem mais a mesma nitidez de visão. Ele tem que se reinventar. E uma das coisas que ele faz é que ele começa a se aproximar da vítima, mas não avançar sobre ela. Ele começa a se aproximar da vítima, mas ele começa a rugir. Agachado, ele começa a rugir. Porque pior do que você saber que tem um leão por perto, é você não saber onde é que ele está. E quase sempre o efeito é que a manada dispersa, cada um vai para um lado, e alguns vão em direção aonde o leão está. Isso facilita a captura daquele animal. Quando Pedro diz: cuidado, o diabo, nosso adversário, vem contra nós, rugindo, buscando a quem ele possa tragar, o que ele está falando é o seguinte: fique muito atento, porque o diabo tenta sempre nos vencer aqui, através do medo. Ele tenta fazer você pensar que não tem jeito, que não tem saída, que o diagnóstico do médico é o final, que não há solução, que independente da decisão que você fizer, da direção que você seguir, da orientação que você escolher, não há mais como resolver essa situação. Mas deixa eu te dar uma boa notícia esta noite: a Bíblia não diz que o diabo é um leão, a Bíblia diz que o diabo ruge como leão. Leão ele não é, ele tenta parecer ser um leão. Quando você lê a Bíblia, só existe um leão na Bíblia, é aquele que João viu no livro do Apocalipse, é o leão da tribo de Judá, é o nosso Cristo, é o nosso Senhor, e a palavra dele para você essa noite é: não temas, crê somente, não temas, crê somente. Levante uma de suas mãos aos céus. Eu estou crendo nessa palavra de Deus sobre a sua vida. O diabo não vai te parar através do medo, mas Deus está te fortalecendo e te renovando em fé, com ânimo e disposição essa noite, para você sair e entrar nesse ano de 2023 com disposição para conquistar e seguir a visão de Deus para a história da sua vida. O medo não vai te parar. Deus te fortalece em fé esta noite para um ano extraordinário. Você pode glorificar a Deus por isso? Não tema, Jairo. Você não é para ter medo. Você é para ter o quê? Fé, coragem. É como se o Jairo tivesse se recomposto. Jesus está indo para a casa dele. E eu começo a concluir essa mensagem aqui. Quando Jesus entra na casa de Jairo, ele entra liberando uma palavra: essa menina não está morta, essa menina apenas dorme. A Bíblia diz que algumas pessoas ali riram, fizeram o quê? Essa risada aqui não é de alegria, essa risada aqui é de escárnio, deboche. Essa risada aqui é: coitado, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Existem algumas coisas que Jesus permite acontecer na vida da gente, para mostrar para a gente quem são as pessoas que estão por perto. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Jairo, esse tipo de gente que você está permitindo ter acesso à sua casa, ainda que sejam carpideiras, pessoas que eram contratadas para chorar e criar um ambiente de luto e comoção, ainda que fossem carpideiras, se essas pessoas quisessem ver o bem de Jairo,
eles não iam zombar, mas eles iam dizer: que bom que ainda tem jeito, que bom que o Senhor chegou, que bom que não morreu, que bom que o Senhor consegue reverter esse quadro. Mas quando eles estão zombando aqui, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: Jairo, eles não estão zombando de mim, eles estão zombando são das suas expectativas, esse tipo de gente que você está permitindo ter acesso à sua vida, às suas dores, às suas intimidades. Aí Jesus, a Bíblia diz que ordenou que essas pessoas saíssem. Há alguns cenários que primeiro Jesus limpa, para que depois do ambiente estando limpo, ele possa manifestar o poder dele realizando o milagre e transformando o cenário que estava sendo vivenciado. Essa menina não está morta, apenas, pergunta rápida, vamos lá, ela estava morta ou dormindo? Morta ou dormindo? Morta. Já percebeu que Jesus sempre chamou a morte de sono? Lázaro havia morrido. E Jesus disse: ó, Lázaro não está morto apenas, mas Lázaro estava. Essa menina tinha morrido. O Senhor está dizendo: ó, ela não está morta. Ela está apenas dormindo. Mas na verdade ela estava morta. Guarde isso. Por que Jesus sempre chamou a morte de sono? Isso aqui foi um meio que Jesus sempre teve de trazer o poder dele dentro de uma linguagem que eu e você entenda. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não quero que você veja isso com os seus olhos. Eu quero que você veja isso com os meus olhos. Como assim, Senhor? A mesma facilidade que você tem para acordar alguém que está dormindo é a mesma facilidade que eu tenho para trazer de volta algo que morreu. Então não veja isso como um olhar do problema, veja isso como um olhar de possibilidade, de milagre. O Senhor está dizendo a você esta noite: não enxergue esse problema como aquilo que você consegue fazer para resolver, mas enxergue com o que Deus pode fazer para solucionar. Não veja como morte, veja como sono. Uma só palavra dele pode fazer tudo voltar ao normal. Não está morta, apenas dorme. O Senhor se aproxima da menina e diz: Talita cumi. Talita aqui não é o nome da menina. Aqui é uma expressão em aramaico, que está sendo traduzida para todos os idiomas de traduções. O hebraico, depois do exílio, no século VI a.C., foi uma língua que praticamente morreu. Na época de Jesus, as pessoas na Palestina, na Galiléia, falavam o aramaico, a elite falava o grego, o hebraico era uma língua pouco usada. Jesus falava em aramaico. O que Marcos está fazendo aqui é transliterar, e todas as traduções sempre respeitam essa tradução. Do mesmo modo que Jesus falou em aramaico para a menina, Talita cumi, que traduzido para o nosso idioma, o português, significa: menina, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que na mesma hora, no mesmo instante, a menina se levantou. Se o milagre tivesse terminado aqui, já estaria extraordinário. Mas a Bíblia diz que a última orientação do Senhor é pegar essa menina, devolver aos pais e dizer: agora dê de comer a menina. Me responda uma coisa aqui. O que é mais fácil? Ressuscitar alguém que está morto ou dar de comer alguém que está com fome? Jesus havia acabado de realizar aqui um dos maiores milagres da Bíblia. E ele vai pedir algo tão básico. Ele está ensinando aqui um princípio para a gente. O que ele está dizendo é o seguinte: se você não alimentar aquilo que eu estou fazendo viver em você, você consegue deixar isso morrer de novo. E se isso morrer de novo, não é porque não fui eu que fiz viver, mas é porque você não assumiu a sua responsabilidade de alimentar. Quanta gente que Jesus ressuscitou: família, alegria, chamado, sonhos, projetos, e a pessoa foi negligente, esmazelada, não cuidou, não alimentou, não zelou, morreu de novo. Morreu por quê? Porque não foi Deus que fez viver, não. Morreu porque a gente precisa entender que Deus nos convida a ser parceiros com Ele, daquilo que Ele está fazendo na vida da gente. O que Ele está dizendo para a gente é: eu faço viver, priorize, alimente. Se você alimentar, não vai morrer aquilo que Deus quer que viva.
Eu estou crendo essa palavra de Deus sobre a sua vida e você que está me assistindo pela transmissão. Deus vai nos dar graça para a gente priorizar, para a gente cuidar e para a gente alimentar daquilo que Deus está fazendo viver em nós. Você está entendendo isso? Último ponto aqui. Jesus realizou 3 milagres de ressurreição nos evangelhos. Quantos? 3. Primeiro milagre, esse daqui. Segundo milagre, filho da viúva de Naim. Terceiro milagre, Lázaro. Olha que coisa curiosa. Quando Jesus ressuscita essa menina aqui, havia mais de 700 anos que não se tinha notícia de ressurreição em Israel. A última notícia de ressurreição havia sido depois do ministério de Eliseu. Eliseu morre, estoura uma guerra em Israel, o local onde ele está sepultado, os restos mortais dele, os ossos dele, um soldado morre, e na fuga pegam aquele soldado morto e lançam. Quando ele bate no local onde estavam os ossos de Eliseu, o moço ressuscita. Depois daquela notícia de ressurreição, nunca mais. Tem uma coisa muito rica ali. Porque o que foi que o Eliseu pediu de Elias? Porção? Porção? Sabe quantos milagres o Elias realizou em seu ministério? 7. Quando Eliseu morreu, sabe quantos milagres o Eliseu havia realizado até aquele momento? 13. O 14º milagre do ministério de Eliseu é Eliseu morto. E a porção dobrada se cumpre até na quantidade de milagres. Porque se tem uma coisa que a gente tem que entender aqui, é que homens de Deus continuam a fazer pessoas viver mesmo depois de já estarem mortos. Homens de Deus morrem, os legados deles não. Pessoas morrem, o impacto do que Deus faz na vida deles não. Nós visitamos agora o pastor Silas, a pastora Carmen, aonde Billy Graham está sepultado em Charlotte, Carolina do Norte. A história de Billy Graham continua a fazer viver muita gente por onde passa. A história de homens e mulheres de Deus carregam vida. Homens de Deus terminam a sua caminhada, mas o impacto daquilo que Deus fez através deles permanece a viver e a ecoar ainda por muito tempo. O Eliseu morto, 14º milagre, a porção se cumpre. Depois disso daqui, não tem mais notícia de ressurreição em Israel. Aí a primeira notícia, 700 anos depois, filha de Jairo, filha de, quanto tempo que essa menina está morta? Minutos, no máximo 1 hora. Segundo milagre de ressurreição que Jesus realizou, filho da viúva de Naim, filho da viúva de, quanto tempo que aquele menino estava morto? Aproximadamente 1 dia. Terceiro milagre de ressurreição que Jesus realizou, Lázaro. Quanto tempo que Lázaro estava sepultado? 4 dias. Primeira coisa a ser entendida aqui. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou, Jesus devolveu elas para um ambiente de cuidado. Quando ele ressuscita essa menina, ele diz, agora dê de comer essa menina, cuide dela. Quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele pega essa criança e devolve aos braços da sua mãe, a um ambiente de cuidado, cuide dele. Quando ele ressuscita Lázaro, a primeira coisa que ele fala é, desatai-o, tire as faixas, repossibilite-o voltar à vida. Ele está entregando Lázaro a pessoas que estão cuidando dele naquele momento, para que ele volte à normalidade. Porque essa é a obra do Evangelho. É pegar aqueles que estão mortos em seus pecados e iniquidades e devolvê-los a um ambiente de cuidado chamado igreja, que é o hospital de Deus, a noiva de Cristo, onde eles serão cuidados, amados, restaurados, para que o bom plano de Cristo possa se cumprir na vida dele. E você faz parte desse bom plano e projeto. 3 milagres de ressurreição. Se você perceber, primeiro ele ressuscitou alguém que acabou de morrer. Depois ele ressuscitou alguém que está há 1 dia morto. E depois ele ressuscitou alguém que estava há 4 dias sepultado. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá, diga primeiro, alguém que acabou de morrer. Diga depois, alguém que estava há 1 dia morto. Diga depois, alguém que estava há 4 dias sepultado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para a gente? Deus não é Deus de medidas menores. Deus é Deus de medidas cada vez maiores. Deus é Deus de revelação que vai progredindo, que vai avançando.
Deus é Deus de milagres que vão se espalhando, expandindo. Deus é Deus de experiências que vão se tornando cada vez maiores. Eu estou encerrando essa palavra, mas eu estou liberando e crendo algo de Deus aqui sobre a sua vida. Os melhores anos da sua vinda ainda estão para chegar. As maiores experiências com Deus da sua vida ainda estão para acontecer. Os melhores anos da primeira quadrangular de Curitiba ainda estão para chegar. Os melhores anos do Brasil, os maiores avivamentos de Deus nessa nação ainda estão para acontecer. Você crê e concorda com isso? Porque Deus é Deus de medidas cada vez maiores. Se você acredita nessa palavra, coloque-se de pé glorificando a Deus em nome de Jesus. Deus é Deus de medidas cada vez maiores. Deus é Deus de planos cada vez maiores. Debaixo dessa convicção e dessa palavra, eu quero orar com você nessa hora em nome de Jesus. E eu estou muito certo que Deus quer encorajar você. Que Deus quer fortalecer você. Para que você entenda que há um tempo extraordinário de Deus para a sua vida. Há alguns milagres que nos alcançam. Há alguns milagres que são provocados. Há alguns milagres que nos alcançam. Há alguns milagres que são provocados. Tem milagres que Jesus toca e o milagre acontece. Tem milagre que você tem tudo para desistir, mas insiste. Que a casa está fechada, cheia, não tem como entrar. Você sobe pelo telhado e desce. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: não desista só porque não foi fácil. Não desista só porque você tentou uma vez e não conseguiu. Tem milagres que são gerados no ambiente da perseverança. Jesus ensina para a gente que é perseverança na parábola do semeador. O homem semeou a primeira vez, conseguiu? Tentou a segunda. Tentou a segunda, conseguiu? Tentou a terceira. Tentou a terceira, conseguiu? Tentou a quarta. Na quarta ele consegue. Se ele não tivesse conseguido na quarta, ele teria tentado a quinta, a sexta, a sétima. Porque perseverança é tentar até alcançar. O Senhor quer te dar graça para você não desistir, só porque não foi fácil. Tem milagres que acontecem, fruto de perseverança. Quero orar com você agora. Coloque sua mão no seu coração. Você que está em casa, una-se em oração nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar. Como é bom estarmos em tua presença. Queremos te louvar pela quadrangular de Curitiba. Queremos te louvar pela vida do pastor Silas. Pelo legado que essa igreja viveu através do pai do pastor Silas. Por Curitiba ser um local que o Senhor presenteou com tantos pastores especiais, amorosos, tementes a Ti, que deixaram um legado nessa cidade. Senhor, nos ajude a continuar essa história, a continuar esse legado. Senhor, toque o coração dessa pessoa que está me ouvindo, que tem um chamado para o ministério, mas que está lutando contra, está fugindo do Senhor como Jonas fugiu. Deus, enche o coração dessa pessoa nessa hora. Não estava nos meus planos orar isso, mas eu oro isso nesse momento direcionado por Ti. Que o Senhor toque o coração dessa pessoa e não deixe ela desistir do ministério, mas alcance. Deus, o ministério são correntes invisíveis, a gente não vê, mas a gente está preso a elas. Traz para perto quem o Senhor chamou para a Tua obra e faz essa noite ficar marcada como a noite que o Senhor acertou esse coração com uma flecha de chamado irresistível e trouxe essa pessoa para o Teu altar e para entrega uma vida no chamado do Senhor. Senhor, eu oro também por quem está enfermo, para que o Senhor repreenda essa enfermidade, para que haja cura nesse momento. Em nome de Jesus, enfermidade saia desse corpo, doença desapareça desse corpo. Nós oramos por saúde para quem está ouvindo também pela transmissão. Nós abençoamos, ó Pai, Teu povo com a Tua palavra. Que essa palavra gere em nós fé. Que essa palavra tire de nós todo medo. Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de ousadia. Nós cremos nisso e oramos por isso nesse momento, em nome de Jesus. Ajude-nos a cuidar e a alimentar daquilo que o Senhor está fazendo em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero conhecer você que está distante dos caminhos do Senhor.
Você que precisa entregar, renovar a sua aliança com Deus. Chegou a noite. É essa hora. Nós queremos orar juntos agora. É momento de voltar. É momento de renovar uma aliança com Jesus. É momento de recomeçar. Aonde está você que está distante dos caminhos do Senhor, ou que ainda não entregou sua vida a Jesus? Eu preciso orar com você e por você agora. Essa é uma noite de decisão. É uma noite de fechar um ciclo, começar um novo ciclo. Entrar num novo tempo de Deus para a sua vida. Virar uma página e começar a viver os melhores anos da sua vida. Aonde está a primeira pessoa para Jesus dessa noite? Faz assim com a sua mão. Eu quero orar por você agora. Aonde está uma vida? Se você puder sair do seu lugar, vir um pouquinho mais perto aqui. Eu quero ter a alegria de orar com você aqui perto no altar. Eu gostaria de pedir que toda a igreja me ajudasse nesse momento. Se você pode, olhe para quem está do seu lado. Dê um sorriso para essa pessoa. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela precisa ter um encontro com Cristo. Se ele ou ela precisa fazer essa decisão, traz ele, vem com ela. Claro, pode ficar aqui, nós vamos orar juntos. Qual o seu nome? Cauê. Que Deus te abençoe. Viu? Nós vamos orar juntos. Os pais do Cauê estão aqui? Só a sua avó? Que bom. Isso aqui é uma decisão importante. Filhos de crentes também precisam fazer a sua decisão por Jesus. A avó está aproximando, nós vamos orar junto, Cauê. Deus tem uma vida extraordinária para o seu futuro. Nós vamos orar juntos. Eu quero saber onde tem uma segunda pessoa que sabe o poder dessa decisão, que não quer brincar com a salvação da sua alma. Cadê a segunda pessoa para Jesus desse culto? Se tem alguém nos comentários, na transmissão, escreva nos comentários: eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Alguém da equipe da igreja vai alcançar você. Está chegando uma segunda preciosa vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Cadê a terceira pessoa? Onde está a terceira vida? Está vindo a terceira vida? Glória a Deus. Aonde há mais uma vida, Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Aonde está a quarta vida? Eu estou à espera de um pai. Eu estou à espera de um pai. Que o fruto e a recompensa da sua decisão esta noite vai trazer um tempo extraordinário de Deus para a sua família. Eu estou à espera de uma mãe que, por causa da sua decisão, seus filhos, sua filha, não viverá as mesmas angústias e feridas que foram consequências de uma vida longe de Deus. Estou à espera de alguém que, por causa da sua decisão, Deus vai trazer um ambiente tão especial da glória e do favor, do amor dele sobre a sua vida, que você vai sair desses dias dizendo: como foi acertada aquela decisão, mudou tudo, não dá para explicar, foi algo que Deus fez. São vocês dois? Deus abençoe vocês. Está chegando a sexta pessoa, está chegando a sétima pessoa. Eu estou esperando a oitava vida para Cristo desse culto. Aonde está a oitava pessoa para Jesus? Se você está na galeria, eu estou esperando você. Ninguém melhor do que você sabe como você está precisando fazer essa decisão. Uma noite de quarta-feira, você numa igreja. Você não acha que isso é sinal de que o seu coração está dizendo para você: renove a aliança com Deus? O que te trouxe aqui numa noite como essa? Não foi porque você não tinha o que fazer. É a sua alma clamando por Deus. É o seu coração buscando socorro na cruz. Eu pergunto mais uma vez: aonde há mais uma preciosa vida que
precisa fazer uma decisão por Cristo. Está chegando a 8ª pessoa. Eu estou esperando a 9ª vida para Cristo nesse culto. Cadê a 9ª pessoa? Eu estou esperando você. Você que precisa voltar, levante uma de suas mãos agora. Alguém que está perto de você vai te ajudar a vir. Se você talvez não tem força para vir, levanta pelo menos uma mão. Alguém do seu lado vai te ajudar. Nem que essa pessoa puxe você para te ajudar a viver essa decisão. Eu sei que não é a decisão mais fácil de tomar, mas as decisões mais importantes da vida não são fáceis de fazer. Coisas fáceis geram mudanças pequenas. Decisões difíceis geram mudanças extraordinárias. Aonde está a 9ª pessoa para Cristo desse culto? Cadê você? Eu estou te esperando. Há mais alguém? Há mais uma vida? Um pai, uma mãe, um filho, uma filha? Há mais alguém que ouviu essa palavra e sabe a mudança que você precisa viver? E sabe que o que talvez você vai ter que sacrificar para fazer essa decisão não compensa se agarrar a isso e colocar em jogo a salvação da sua alma. Na vida você nunca vai conseguir agarrar tudo, mas se você se prender ao que é fundamental, o que faz diferença na vida não vai ficar de fora do plano de Deus para você. Se você priorizar Deus, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Existem milhares de caminhos que levam o homem para o inferno. Quantos caminhos? Milhares. Todos eles são caminhos apenas de ida, nunca de volta. Não existe a placa saída no inferno. Enquanto existem milhares de caminhos que levam o homem para o inferno, há apenas um caminho que leva o homem para o céu: Jesus Cristo. Tudo que for preciso você deixar dessa vida, tudo que for preciso você sacrificar desse mundo, para você não perder o céu, te será recompensado no céu. Só que nada dessa vida, literalmente nada desse mundo, vai poder te recompensar a perca do céu. A questão não é se um dia os nossos olhos vão se fechar aqui, não. A questão é quando eles se fecharem aqui, aonde eles abrirão. A vida aqui é muito curta, vida mesmo é lá, a eternidade. Não brinque com a salvação da sua alma. Para orarmos pela última vez, e aqui eu concluo: aonde está a 9ª pessoa para Jesus? Eu estou te esperando. Cadê você? Venha, Cristo. Cadê você? Aonde você está? Venha, Cristo, agora. Cadê você? Está chegando a 9ª pessoa. Deus te abençoe. Aonde está a 10ª pessoa? Aonde está a 10ª pessoa? Eu vim pregar para você essa noite. Eu vim pregar para você essa noite. Há uma 10ª vida para Cristo? Se eu quero voltar amanhã para minha casa, certo de que o propósito que Deus me trouxe, de você decidir a quem você servirá, foi bem sucedido e você entregou-se a Cristo. Enquanto você vem, eu ainda estou à sua espera. Enquanto você vem, eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Se ainda há uma 10ª vida, eu estou esperando você. Enquanto você vem, eu quero orar com vocês que estão aqui diante do altar. Vocês 9, vocês podem fazer comigo uma oração? De olhos fechados, mas de coração aberto. Repitam comigo essa oração. Digam: Senhor Jesus, muito obrigado
pelo teu amor por mim. Eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu cuidado, por não ter desistido de mim. Eu te entrego o meu coração, te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Limpa a minha vida, perdoe os meus pecados e faz-me viver uma história incrível e extraordinária em sua presença. Muito obrigado por me alcançar com teu amor esta noite. Senhor, nós abençoamos essas 9 preciosas vidas. Nós oramos por eles, oramos pelo futuro deles, pela família deles. Tua palavra disse que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E nós abençoamos essas vidas com o poder desta palavra. Que todas as obras do diabo sejam desfeitas sobre essas vidas, sobre a família deles, sobre a mente, o coração, o futuro, a saúde, o lar deles. Deus, nós declaramos e cremos que a melhor fase da vida dessas vidas começa a partir desta noite, em tua presença, para a glória do teu nome. Amém e amém. Quem pode celebrar a Deus por essas vidas? Dê um abraço nele ou nela, diga: seja bem-vindo à família de Cristo Jesus. Essa pessoa que está perto de você aqui vai conduzir você até um local onde a igreja vai tomar o nome, endereço, telefone. A igreja vai ter o primeiro cuidado. Você chegou agora? Já estava aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Pastor Silas, obrigado. Amém. Vamos aplaudir Jesus de novo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Uma correção aqui, né? Enfim, ainda bem que eu tenho minha esposa sempre atenta, né? Enfim, falei aqui que nós, de uma viagem do ano passado, não foi mês passado. Certo? Não foi ano passado, mês passado. E eu quero, junto com vocês, orar em favor do pastor Mateus. Vem aqui, vamos orar por ele. Vamos abençoar a vida dele, da esposa, dos filhos. Vamos pedir que Deus continue usando a vida dele. Deus continue a levá-lo em todos os lugares que Deus tem propósito com ele. Amém. Muito obrigado pelos teus encontros, Deus. Obrigado porque nós pudemos conhecer o Mateus no mês passado. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela vida dele, da esposa, dos filhos. E como igreja nós os abençoamos. Que a tua unção continue fluindo. Que a revelação da tua palavra continue fluindo. Que a autoridade aumente. Deus, que a palavra do Senhor, por intermédio da boca dele, realize coisas ainda mais extraordinárias do que já tem acontecido. Deus, que a unção esteja aumentando, que onde o Mateus entrar, ambientes continuem mudando. Deus, que ele e a família dele tenham mais e mais da marca de Jesus. Sejam guardados, abençoados e protegidos. Continua ungindo a mente dele para escrever. Deus, que cada um dos teus propósitos se cumpra na vida dele. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom estar na casa de Deus, não é? Existe algum lugar melhor que esse? Não sei como que tem gente que podia estar aqui e ficar em casa. Não entendo. Mas que bom que você está aqui. Glória a Deus por isso. Amém? Gente, nós vamos encerrar. Daí vai ter aqui, lembrei, Fernando, né? Vai ter aqui a caixa. Certo? A caixa, você que tem os propósitos da quarta-feira, vai colocar aqui ao final do culto. Amém? E isso está chegando aqui, certo? Nós vamos encerrar o culto. O pastor Fernando vai encerrar agora
esse culto amanhã, 2:30 da tarde e 8 horas da noite. Pastor Carlinhos vai estar ministrando, orem por ele, e vai ser um tempo muito abençoado. Depois de amanhã, a pastora Jane vai estar ministrando, vai ser uma bênção. Sábado, pastor Isaac vai ministrar, vai ser bênção. Domingo, o ministro vai ser bênção. Ora por nós, ora pela caminhada de conquistas. Convida mais alguém para estar aqui, para esse tempo muito abençoado. Amém? Pastor Fernando. Amém. Você que trouxe então e está terminando o teu projeto de vida hoje, 7 quarta-feira, você pode trazer e deixar aqui do lado, e a bênção do Senhor está sobre sua vida. Amém? Você crê nisso? Diga amém comigo. Amém. Põe a tua mão em direção à tua casa agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar, meu Deus, cada lar aqui representado, aqueles que estão em casa, no online, com a mão no seu coração, abençoa de igual modo, o milagre chegue, a bênção chegue, a vitória chegue. Nós profetizamos uma vitória nessa semana ainda, em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e que a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, hoje e para sempre. Vá em paz, e o Senhor te abençoe.